Quando começou o governo Bolsonaro, em 2019, todos imaginavam que quem governaria de fato era o Paulo Guedes, uma vez que Bolsonaro nada entende de economia. E o que se verificou ao longo de 2019 foi que o Paulo Guedes dedicou todas as suas forças a aprovar a reforma da Previdência, uma vez que a reforma trabalhista já tinha sido feita pelo governo Temer. E assim ele o fez. 2019 foi o ano onde passou-se uma reforma da Previdência simplesmente terrível, aquilo que obrigará a maioria da população trabalhadora a trabalhar até praticamente morrer no futuro. E agora, em plena pandemia, Paulo Guedes vem com novas propostas. Claro, todas elas ultraliberais, porque o ultraliberalismo é a sua ideologia. E é o que veremos a seguir. Paulo Guedes é um ultraliberal. E entender a sua ideologia é fundamental para entender as medidas as quais ele implementa no Brasil. Eu vou deixar aqui para vocês, tanto nos cards quanto na descrição, um vídeo mostrando para vocês como é que é a ideologia do Paulo Guedes, de onde ele veio e o que ele se propõe a fazer. É bom lembrar o seguinte, né, que em 2019, como ele só ficou ali em cima da reforma da Previdência, basicamente em cima disso, né, pode perceber que proposta industrial, não houve. Proposta de retomada real de empregos, não só discurso, não houve. Proposta de habitação popular, não houve. De água e esgoto, não houve, tanto é que agora está sendo privatizado, né? A água e esgoto. Proposta de expansão física da universidade, não, de jeito nenhum. Nada disso faz parte do ideário do Paulo Guedes. Ele é ultraliberal, ele não vê o Estado como um interventor direto para a produção. Ao contrário, ele sempre está pautado na iniciativa privada. Enquanto que ele não faz nada pela expansão da universidade, nosso vizinho Alberto Fernandes, né, em plena pandemia e com dívida externa, vai realizar aí 63 obras até 2023 e se reuniu com os 47 reitores das universidades. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma observada. Paulo Guedes é aquele cara que simplesmente queria que o auxílio para a pandemia fosse R$ 200. Teve que o Congresso que simplesmente votar os R$ 600. E depois dos 2 primeiros meses, né? O que ele fez, né? Ele queria que simplesmente aquilo que ele chama de voucher, sempre tem um nomezinho estrangeiro, fica bonito, né? Fosse menor. Tanto é que, de novo, teve que ter uma discussão aí, porque, claro, isso futuramente pode render voto, né? E foi estendido o auxílio de R$ 600. Paulo Guedes é aquele cara que no início das discussões da reforma da Previdência era o cara que queria o fim do Vale Transporte, queria o fim do Vale Refeição. Então, simplesmente, esse ultraliberalismo dele é no estilo de tirar todos os direitos do trabalhador. Né? Ele é o verdadeiro inimigo do trabalhador na prática, embora no discurso ele tenta se travestir de santinho. É bom lembrar que Paulo Guedes é aquele cara que, naquela reunião secreta que depois veio a público, né, do Ministério, aquela que todo mundo assistiu depois, é o cara que falou que tem que se botar uma granada no bolso dos servidores. E se botou, gente. Simplesmente está congelado aí a progressão funcional, reajustes, ou seja, em plena pandemia, quando os servidores públicos simplesmente não vão ter o reajuste de salário, a sua progressão, ou seja, aqueles que têm títulos, né, os acadêmicos não vão ter progressão, quinquênios, biênios, está tudo isso congelado, portanto, menos poder de consumo e, portanto, mais crise econômica que vem pela frente. E agora, uma vez que o Temer fez a reforma trabalhista e ele fez a reforma da Previdência no passado, agora a ideia é que se faça a reforma tributária. Os seus esforços vão nesse sentido, né? A reforma tributária, o ponto central, digamos assim, é um ponto que é tremendamente enfatizado, é a unificação de impostos. E é bom lembrar que a grande imprensa só vai entrevistar gente de direita, gente que tem as propostas em cima disso, né? Portanto, são propostas as quais tenta passar para a população uma imagem que vai ser
benéfica. E a unificação de impostos é uma proposta que vem lá do FMI, né? Essa instituição que nunca fez nada em prol do nosso país, aliás, só atrapalhou. Mas isso é um vídeo para outro momento, porque o FMI é um caso que a gente tem que demonstrar com calma a vocês. Bom, em cima dessa unificação de impostos, indiretamente tem aí a reforma administrativa, porque afinal de contas, tanto no Estado como na iniciativa privada, uma vez que você tem menos impostos, a quantidade e a diversificação, o que vai acontecer? Você vai ter menos trabalhadores, menos funcionários trabalhando com isso, né? Então você ataca um e outro ao mesmo tempo. A segundo ponto da reforma da tributária seria a eliminação de deduções. Ou seja, a gente sabe que no imposto de renda, as pessoas, quando declaram lá gastos com saúde, com educação, vai deduzindo tudo aquilo que teria que pagar a mais de imposto de renda, né? Então a ideia do Paulo Guedes é atacar isso. Além disso, um outro ponto, que é novidade para todo mundo, né? É a tributação do e-commerce. Ou seja, como você tem muita gente comprando pela internet, agora ele quer cobrar imposto sobre o fato de ter comprado pela internet. Além dos impostos existentes, agora seria mais um novo imposto. Além disso, a retomada da CPMF, que ele pode até dar um outro nome, mas no fundo é a CPMF, né? E que se coloca aí em torno de 0,2%, os jornais até alguns já aparecem aí como 0,4, seja 0,2 ou 0,4, seja o nome que tiver, vai ser uma espécie sim de CPMF. Porque é bom lembrar que, no fundo, ele quer desonerar a contribuição previdenciária patronal de 20% da folha de salários, né? Então, todas as reformas que o Paulo Guedes propõe, sempre é no sentido de beneficiar o grande empresário e, sobretudo, claro, ele que vem do mercado financeiro, facilitar também a vida ainda mais do mercado financeiro. É bom lembrar que Paulo Guedes ele queria tirar o dinheiro do Fundeb e saiu pela culatra, né? A votação aconteceu, o governo perdeu e mesmo assim, né? Mesmo perdendo, o Bolsonaro posou aí nas redes sociais como vitorioso, né? Bom, isso não é novidade, né? O Paulo Guedes ele queria tirar 6 bilhões do Fundeb para usar como voucher creche. De novo, a palavrinha mágica voucher, né? Ou seja, era uma bolsa creche voltada para o setor privado, ou seja, pagar creche privada. De novo, né? Mais uma vez, dinheiro público voltado para o privado, só que isso acabou não passando. E lembre-se que em 1º de julho houve a greve dos motoristas de aplicativos. Bom, logo em seguida, 2 dias depois, vem de novo o Paulo Guedes com a discussão da carteira verde e amarela e através da carteira verde e amarela, agora esses motoristas poderiam muito bem ter seus registros de horas trabalhadas nessa carteira verde e amarela. Gente, que loucura é essa? Primeiro que cada trabalhador muitas vezes trabalha em 2 lugares. Pega aí o pessoal que trabalha na 99 no Uber, né? Se você for registrar horas, né? Primeiro, você não vai ter só uma carteira, tem que ter 2, né? E você só tem a segunda carteira quando a primeira está cheia. Então, e se são horas trabalhadas, o que você vai ficar fazendo? Indo em uma e na outra empresa para registrar as horas? É um absurdo. Ou seja, o cara joga uma ideia que ele mesmo não tem ideia como é que funciona a operacionalidade, né? Não seria uma carteira de trabalho, seria uma caderneta de trabalho, né? Seria um cadernão de trabalho, se fosse registrar cada hora que o cara trabalhou 2 horas, tem um registro, aí trabalhou outras 3 horas pela outra empresa, é outro registro, é um absurdo, não tem nem viabilidade prática uma coisa dessa. E o cara vai jogando assim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sem contar que agora ele vem de novo buscar, querendo aí de novo o regime de capitalização. Já que na reforma da Previdência isso não foi aprovado, agora ele aproveita a pandemia e quer de novo jogar essas ideias. E é bom lembrar, né, o regime de capitalização, o maior exemplo é o Chile,
E o Chile, simplesmente, na média, os aposentados ganham apenas 67% do salário mínimo, do salário médio. É ridículo, vou deixar aqui na descrição para vocês observarem, né? E os militares lá no Chile, geralmente ganham os aposentados, né, ganham 5 vezes mais do que os civis. Porque é bom lembrar, né, essa formação do Paulo Guedes passa por aí. Ele trabalhou lá no Chile, né? Então ele quer implantar a desgraça que aconteceu da reforma previdenciária no Chile e no Brasil. Ou seja, ele ganhou nas questões da reforma da Previdência, mas como não saiu exatamente como ele queria, ele vem com tudo de novo. Ele não para, porque o ultraliberal, né, esse neoliberal, que é o ultraliberal Paulo Guedes, não tem parada o tempo todo nos ataques, porque as suas medidas sempre dão errada, e aí, na linha lá da doutrina do choque, da Naomi Klein, né, cada vez que dá errado, o problema é que a dose foi pequena, ele tem que vir com uma dose maior, né, é uma coisa constante. Sem contar que aquele famoso 1,2 trilhão de reais que foram dados ao banco sem contrapartida. E agora os empréstimos, primeiro, praticamente não saem, por isso que tem uma quebradeira geral das empresas. Também vou mostrar vários artigos aqui abaixo na descrição sobre isso. E até a Caixa Econômica Federal, ela está cobrando juros acima do mercado. Bom, orientação de quem? Claro, se o gerente oferece isso, não é ele, né? Além das metas que têm que ser cumpridas, isso vem lá de cima, ou seja da presidência da Caixa, seja do Ministério da Economia. Bom, é assim, né? Não é à toa que o Paulo Guedes foi chamado o tchutchuca dos banqueiros. Lembre-se lá da reunião de 3 de abril, bom, vale a pena dar uma recordada nisso, né? O Paulo Guedes como o tchutchuca dos banqueiros. Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa, presidente. De falar. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca, ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, o tchutchuca, portanto, se aproveita da pandemia para passar a boiada. Foi o Ricardo Salles que falou em passar a boiada, mas na prática quem está pressionando para passar a boiada é o Paulo Guedes. Afinal de contas, ele pressiona a classe dominante, o capital financeiro sobretudo, para que pressione os deputados e até já ameaçou de sair do governo. Ameaçou no passado, ameaçou esse ano, ameaçou em maio durante a pandemia e vive ameaçando. Afinal de contas, ou se faz o que ele quer, ou ele vai embora. E afinal de contas, mais uma vez, quem seria tão radical quanto o Paulo Guedes, o tchutchuca, para passar uma reforma da Previdência tão radical como a dele? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo. Coloque aqui abaixo seus comentários, suas opiniões, suas reflexões e ajude a crescer o canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo. Coloque aqui abaixo seus comentários, suas opiniões, suas reflexões e ajude a crescer o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.